Saúdo vocês, queridos amigos. Hoje embarcaremos em uma incrível viagem pelos vastos espaços do nosso sistema solar. Um sistema único, dinâmico e surpreendente. O sistema solar se formou bilhões de anos atrás e continua guardando muitos mistérios. Vamos descobrir como ele é estruturado, onde está localizado no universo e por que seu estudo é importante. Preparem-se para uma imersão emocionante na ciência e na história. Vamos começar. O sistema solar é um grandioso mecanismo gravitacional, cujo centro é a nossa estrela, o Sol. Ele é composto por 8 planetas que orbitam o Sol, além de mais de 200 satélites conhecidos, inúmeros asteroides, cometas e poeira interplanetária. Todos os objetos estão ligados pela gravidade, formando uma estrutura complexa e harmoniosa. O tamanho do sistema solar é difícil de imaginar, especialmente se considerarmos a nuvem de Oort. O diâmetro do sistema solar, incluindo a nuvem de Oort, alcança cerca de 2 anos-luz, o que equivale aproximadamente a 19 trilhões de quilômetros. Imagine que, se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra estaria a 30 metros de distância e teria o tamanho da cabeça de um alfinete. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos, uma enorme nuvem de gás e poeira começou a se contrair sob a ação da gravidade. No centro formou-se um núcleo denso, o protótipo do Sol, que logo começou a brilhar graças às reações termonucleares. A matéria restante formou um disco giratório, do qual gradualmente surgiram os planetas, satélites e outros corpos. Este processo é a chave para entender a origem do nosso sistema solar e suas características únicas. Sistemas estelares se formam por toda a galáxia, e nosso sistema solar é um laboratório único para estudar esses processos em outros sistemas da galáxia Via Láctea. A galáxia Via Láctea contém entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Nosso sistema solar está localizado no braço espiral de Órion, aproximadamente a 27 mil anos-luz do centro. O braço espiral de Órion é uma região tranquila, o que provavelmente desempenhou um papel importante na criação das condições para o surgimento da vida na Terra e no estudo dessas condições. Os braços espirais são as principais estruturas nas galáxias espirais, brilhantes e sinuosos, contendo formações estelares, gás e poeira, formando a base da estrutura galáctica. O braço de Órion faz fronteira com os grandes braços de Perseu e Centauro, o que proporciona ao nosso sistema relativa segurança, estando longe do núcleo galáctico ativo. O sistema solar move-se ao redor do centro da galáxia, a uma velocidade de cerca de 828 mil quilômetros por hora, completando uma volta completa em 225 a 250 milhões de anos. A última vez que o sistema solar esteve na posição atual na galáxia foi quando a Terra era habitada por dinossauros, o que destaca as enormes escalas temporais do movimento no espaço. Se pudéssemos ver a Via Láctea de fora, o sistema solar pareceria um ponto quase imperceptível entre bilhões de estrelas, mas é nele que a vida única surgiu. A vida que surgiu nesse pequeno ponto permanece um fenômeno único, ainda não encontrado em nenhum outro lugar do universo, despertando interesse para pesquisas futuras. Nossa compreensão do cosmos e das galáxias está em constante mudança, ampliando as ideias sobre a formação de sistemas estelares e as condições que podem sustentar a vida. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. Essa ideia foi baseada no modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu e dominou a astronomia por cerca de 1500 anos. De acordo com o modelo geocêntrico, todos os corpos celestes, o Sol, a Lua e os planetas, giram em torno da Terra. Esse sistema foi aceito como verdade por muitos séculos. Uma virada importante ocorreu com Nicolau Copérnico, um astrônomo polonês que propôs a ideia de que a Terra não é o centro do universo, mas um dos planetas que orbitam o Sol. A descoberta de Copérnico tornou-se a base para o novo modelo heliocêntrico. Essa ideia enfrentou resistência, pois questionava as concepções antigas sobre o cosmos. A próxima etapa na astronomia está ligada a Galileu Galilei no início do século XVII. Ele usou um telescópio aprimorado para observar a Lua e os planetas. Galileu foi o primeiro a ver crateras e montanhas na Lua, refutando a ideia de sua esfera perfeita. Ele também observou as fases de Vênus, o que se tornou uma forte evidência para o modelo heliocêntrico de Copérnico. Essas descobertas confirmaram a hipótese de Copérnico e forçaram os cientistas a revisarem os fundamentos da astronomia.
No final do século, Isaac Newton completou a revolução na astronomia ao criar as leis da gravidade que explicam o movimento dos planetas em suas órbitas. Newton mostrou que a gravidade é a força que mantém todos os corpos celestes, incluindo a Lua, em suas órbitas. Os trabalhos que estudaram o movimento dos planetas em suas órbitas tornaram-se a base da mecânica clássica. Isso permitiu prever com mais precisão o movimento dos planetas desde o final do século XVIII e especialmente no século XX. Desde o final do século XX começa a era das pesquisas práticas do espaço. Em 1969, o programa Apollo enviou com sucesso um homem à Lua. Com o desenvolvimento de espaçonaves e telescópios, as pessoas começaram a explorar não apenas os planetas mais próximos, mas também os cantos distantes do universo, ampliando os horizontes do conhecimento. O telescópio Hubble, lançado em 1990, abriu novos horizontes, fornecendo aos astrônomos dados incrivelmente precisos sobre estrelas, galáxias e objetos espaciais. O caminho do modelo geocêntrico para as concepções científicas modernas do espaço passou por descobertas importantes e ideias revolucionárias sobre o universo. Após conhecer as etapas do desenvolvimento da astronomia, vamos prestar atenção aos planetas mais próximos do Sol, conhecidos como planetas internos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas formam um grupo único de corpos com superfície rochosa, que se destacam nitidamente dos gigantes da parte externa do Sistema Solar. Uma unidade astronômica é aproximadamente igual a 150 milhões de quilômetros, que é a distância média da Terra ao Sol. Mercúrio está, em média, a apenas 58 milhões de quilômetros do Sol, o que o torna o primeiro planeta em nosso Sistema Solar em termos de proximidade. Mercúrio é um anão em tamanho entre os planetas. Seu diâmetro é de cerca de 4.800 quilômetros, aproximadamente 2,5 vezes menor que o diâmetro da Terra. Apesar de seu tamanho diminuto, Mercúrio é mais denso que muitos outros planetas devido ao seu grande núcleo de ferro, que ocupa uma parte significativa de seu volume. Mercúrio completa uma volta completa ao redor do Sol em 88 dias terrestres. Este é seu ano, o mais curto entre todos os planetas do nosso Sistema Solar. Uma rotação em torno de seu próprio eixo, ou um dia em Mercúrio, dura 59 dias terrestres, o que é significativamente mais longo que seu ano. Devido à complexa interação entre rotação e órbita, um dia solar em Mercúrio dura cerca de 158 dias terrestres. Isso está relacionado à ressonância orbital rotacional. Em 3 voltas ao redor do Sol, Mercúrio gira 2 vezes em torno de seu eixo. As forças de maré gradualmente desaceleram a rotação do planeta, causando esse fenômeno único e influenciando suas condições climáticas. Em Mercúrio, há enormes variações de temperatura entre o lado diurno e o noturno. Durante o dia, a superfície aquece até 430 graus Celsius. O lado noturno, que não recebe o calor do Sol, esfria até menos 10 graus. Esse contraste de temperaturas é um dos mais extremos do Sistema Solar. Mercúrio é composto quase inteiramente de metal. Seu núcleo ocupa cerca de 75% de todo o planeta, o que explica sua alta densidade. Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar em diâmetro, o que o torna desproporcionalmente grande em relação ao núcleo de ferro. O núcleo provavelmente é parcialmente líquido e ocupa a maior parte do planeta. O núcleo de Mercúrio é responsável pela criação de um campo magnético fraco, cerca de 100 vezes mais fraco que o da Terra. Apesar da fraqueza, o campo magnético cria uma magnetosfera que interage com o vento solar. A camada externa do planeta, a crosta, é muito fina, com cerca de 20 quilômetros. A superfície é coberta por crateras formadas devido a intenso bombardeio de meteoritos nos primeiros anos do Sistema Solar. Uma das crateras mais impressionantes é Caloris, com mais de 1.000 quilômetros de diâmetro. A estrutura e o movimento incomuns de Mercúrio fornecem aos cientistas chaves para entender as interações entre estrelas e planetas próximos, bem como os processos de formação de sistemas planetários. Após estudar o resfriamento dos núcleos planetários, nos espera o enigmático planeta Vênus, com condições que o tornam justamente um planeta infernal, cheio de calor extremo e perigos. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol, o vizinho mais próximo da Terra, surpreendentemente semelhante em tamanho ao nosso planeta e frequentemente chamado de sua irmã. Mas a semelhança termina no tamanho.
Vênus é um verdadeiro inferno cósmico com calor insuportável, nuvens ácidas e pressão, capaz de esmagar qualquer aparelho terrestre. Por trás das condições extremas de Vênus está uma história que pode revelar como o destino da Terra poderia ter se formado caso o equilíbrio do nosso planeta fosse perturbado. O diâmetro de Vênus é cerca de 12 mil quilômetros, apenas 5% menor que o diâmetro da Terra, e a massa do planeta é aproximadamente 82% da massa da Terra. A densidade e a força da gravidade de Vênus também são próximas às da Terra. Se você estivesse em sua superfície, seu peso seria quase o mesmo que na Terra. Vênus está localizado a aproximadamente 72 centésimas de unidade astronômica do Sol, o que equivale a 108 milhões de quilômetros. Isso é mais próximo do Sol do que a Terra, mas não o suficiente para explicar as temperaturas incrivelmente altas no planeta. A razão para as condições catastróficas de Vênus é sua atmosfera única, que é uma das mais extremas do Sistema Solar. A atmosfera de Vênus é composta por 96% de dióxido de carbono e uma pequena quantidade de nitrogênio, criando um clima mortalmente perigoso. As camadas superiores da atmosfera de Vênus são cobertas por densas nuvens de ácido sulfúrico, que não deixam a luz solar passar. Essas nuvens refletem até 70% da radiação solar. Por causa disso, Vênus parece brilhante e reluzente no céu noturno. Suas nuvens criam um efeito de forte reflexão da luz solar, tornando o planeta visível e marcante. A pressão atmosférica na superfície de Vênus é 92 vezes maior do que na Terra. Essa pressão é equivalente a mergulhar a uma profundidade de 1 quilômetro sob a água em nosso planeta. Se alguém tentasse construir uma base na superfície de Vênus, ela seria instantaneamente esmagada devido à pressão atmosférica incrivelmente alta. A superfície de Vênus é a mais quente entre os planetas do Sistema Solar. A temperatura atinge 470 graus Celsius, mais alta que a de Mercúrio. A principal causa da alta temperatura é o efeito do forte efeito estufa, que mudou completamente a atmosfera e o clima do planeta no passado. No passado distante, as condições em Vênus poderiam ter sido mais próximas das da Terra, possivelmente com água líquida na superfície e um clima mais favorável. A atmosfera de Vênus reflete quase 100% da energia térmica que chega ao planeta, criando uma dinâmica e condições climáticas únicas. Cerca de 70% da luz solar é refletida, mas os 30% que penetram são absorvidos pela superfície e não podem retornar ao espaço. Devido à densa camada de dióxido de carbono, Vênus se torna uma verdadeira armadilha térmica com alta temperatura, estável em toda a superfície do planeta. A temperatura em Vênus é quase a mesma durante o dia e a noite, bem como entre o Equador e os polos, graças à atmosfera densa que distribui o calor uniformemente. Mesmo à noite, quando o Sol não ilumina a superfície, a temperatura permanece aproximadamente igual à do dia, devido à alta densidade da atmosfera de Vênus. Sob a superfície de Vênus, esconde-se um mundo surpreendente estudado por métodos de radar, pois os métodos ópticos comuns não funcionam devido às nuvens densas. Vênus é um planeta de vulcões, com a superfície quase totalmente coberta por planícies de lava formadas por erupções ocorridas no passado. Um dos pontos mais altos de Vênus são as montanhas Maxwell Montes, com cerca de 11 quilômetros de altura, mais altas que o Monte Everest na Terra. A maior parte da superfície de Vênus é plana e pontilhada por formações geológicas estranhas, como as coroas, enormes estruturas arredondadas. As coroas são formadas por atividade magmática e são vestígios de poderosos processos tectônicos que ocorreram bilhões de anos atrás. Apesar da atividade vulcânica, não há sinais claros de movimento das placas tectônicas em Vênus, como na Terra. Em vez do movimento das placas, a crosta de Vênus tende a dobrar e quebrar sob a pressão do magma, o que a diferencia da tectônica terrestre. A cerca de 60 quilômetros acima da superfície de Vênus, sopram ventos incrivelmente fortes com velocidades de até 360 km por hora. Esse fenômeno é chamado de superrotação do planeta. Vênus gira em torno de seu eixo muito mais lentamente do que sua atmosfera se move. Uma rotação do planeta leva 243 dias terrestres, sendo o dia mais longo entre todos os planetas. O ano em Vênus dura apenas 225 dias, por isso o dia em Vênus é mais longo que o ano.
Esse é um fenômeno único entre os planetas do Sistema Solar. Vênus foi um dos primeiros planetas estudados com o auxílio de sondas espaciais. As missões soviéticas, Vênus enviaram as primeiras sondas à sua superfície. A sonda Vênus 7 transmitiu dados da superfície, mas funcionou por não mais que 30 minutos, devido ao calor extremo e à alta pressão da atmosfera. Posteriormente, a missão da Agência Espacial Europeia Venus Express estudou a atmosfera e a dinâmica do planeta, incluindo a composição química das nuvens. Hoje, novas missões estão planejadas, como Da Vinci, Iris e Envision, que estudarão o relevo de Vênus e sua estrutura interna. Essas missões ajudarão a responder à pergunta se Vênus poderia ter sido habitável no passado, estudando sua geologia e atmosfera. O próximo na fila será o nosso planeta natal Terra, que será estudado para entender o que o torna único e o único lar conhecido para a vida. O principal que destaca a Terra entre outros planetas é a presença de água em estado líquido. Cerca de 70% da superfície é coberta por oceanos. Mares e rios estão cheios de água, que é a base da vida. Suas propriedades únicas, como alta capacidade térmica e capacidade de dissolver substâncias, sustentam os processos biológicos. Por que a água líquida na Terra, mas não em Vênus e Marte? O segredo está na localização do planeta na zona habitável, uma área onde a temperatura permite que a água exista em estado líquido. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, poderia se tornar semelhante a Vênus. Se estivesse mais longe, se transformaria em um deserto frio, como Marte. Tudo depende da distância até a estrela. Outro fator importante é a magnetosfera, um campo magnético que protege o planeta do vento solar e da radiação cósmica. Ele é criado pelo movimento do núcleo de ferro líquido dentro da Terra. A magnetosfera atua como um escudo invisível. Sem ela, o vento solar poderia destruir a atmosfera, como aconteceu com Marte, deixando o planeta sem proteção. O vento solar é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. As partículas saem da camada externa quente chamada coroa e se movem a velocidades de até 800 km por segundo. O vento solar se espalha por todo o sistema solar e interage com os planetas, causando vários fenômenos. Na Terra, ele cria as auroras boreais. Ao mesmo tempo, o vento solar interage com a magnetosfera, que nos protege dos efeitos nocivos da radiação cósmica e das partículas. A Terra é um planeta dinâmico, cuja superfície está constantemente mudando devido à tectônica de placas. A crosta terrestre é composta por placas grandes e pequenas que flutuam sobre uma camada líquida do manto. Essas placas se movem, colidem, se afastam e mergulham, causando terremotos e formando bacias oceânicas. A tectônica de placas é a chave para o ciclo dos elementos no planeta. O dióxido de carbono liberado pelos vulcões ajuda a manter o efeito estufa necessário para conservar o calor na Terra. O movimento das placas renova a crosta terrestre, mantendo a estabilidade do planeta. Os vulcões, apesar de seu poder destrutivo, são fontes de novos materiais para a superfície da Terra. Eles liberam gases e minerais que influenciam o clima e enriquecem o solo. A atmosfera da Terra é um sistema único, perfeitamente adequado para sustentar a vida. Ela é composta por cerca de 78% de nitrogênio e cerca de 21% de oxigênio. Um exemplo é Vênus, onde o efeito estufa saiu do controle. Ao analisar nosso planeta, não podemos deixar de mencionar seu fiel satélite, a Lua. A Lua não é apenas um belo objeto no céu noturno. Ela desempenha um papel crucial na estabilidade da Terra e no desenvolvimento da vida. O diâmetro da Lua é de cerca de 3.470 quilômetros, o que a torna o maior satélite em relação ao seu planeta no Sistema Solar. Primeiramente, a Lua estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Graças a isso, a inclinação permanece relativamente constante, garantindo estações e clima estáveis. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia variar significativamente, causando sérias flutuações climáticas e instabilidade no planeta. Em segundo lugar, a Lua provoca as marés. Esses movimentos cíclicos da água nos oceanos, mares e rios influenciam os ecossistemas costeiros. Marte é um planeta que desde os tempos antigos atraiu a atenção da humanidade. Sua cor avermelhada no céu noturno inspirou mitos e associações com guerra e destruição. Hoje, Marte simboliza não a guerra, mas a esperança. Ele se tornou para nós uma janela para o passado do Sistema Solar e possivelmente para o futuro da humanidade.
Por que Marte é interessante? Marte é o quarto planeta a partir do Sol, localizado a uma distância média de 228 milhões de quilômetros. Isso é aproximadamente 1,52 unidades astronômicas, quase 1,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Por causa disso, Marte recebe muito menos calor e luz solar do que a Terra, o que afeta seu clima e condições. Em tamanho, Marte é cerca de metade do tamanho da Terra, e sua área de superfície é comparável à área terrestre do nosso planeta. A massa de Marte é apenas 11% da massa da Terra, e a gravidade em sua superfície é cerca de 38% da terrestre. Essas variações bruscas de temperatura estão relacionadas a uma atmosfera muito fina que praticamente não retém o calor do planeta. A pressão atmosférica em Marte é de apenas 0,6 da terrestre, o que equivale às condições a 30 quilômetros de altitude na Terra. Essa pressão é 3 vezes menor do que na altitude onde voam os aviões comerciais, tornando as condições em Marte muito severas. A atmosfera de Marte é composta por cerca de 96% de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio, argônio, além de vestígios de oxigênio e água. Uma das características mais impressionantes do planeta são as tempestades de poeira, que podem cobrir toda a superfície de Marte. Essas tempestades levantam poeira fina na atmosfera, sombreando a luz solar e tornando o planeta ainda mais frio. A maior tempestade registrada, em 2018, durou vários meses e paralisou o funcionamento do rover Opportunity. A superfície de Marte é composta por vastas terras desoladas de ferro oxidado, enormes vulcões e antigos leitos secos de rios. Também nos polos existem calotas de gelo que contam a história do planeta, que talvez tenha sido muito diferente no passado. Imagine o Monte Olimpo, o vulcão mais alto do Sistema Solar com 22 quilômetros de altura, 3 vezes maior que o Everest. A sua base é tão enorme que o cume é impossível de ver estando ao lado na superfície de Marte. Veja os vales de Mariner, uma enorme rede de cânions com cerca de 4.000 quilômetros de extensão. Esses cânions são profundos e largos, criando uma das paisagens mais impressionantes do nosso Sistema Solar. A profundidade do cânion em Marte chega a 7 quilômetros, que é 10 vezes maior que o Grand Canyon e 4 vezes mais profundo. Cientistas estudam a origem dessas estruturas. Os cientistas acreditam que essas estruturas podem ter se formado devido a processos tectônicos ou fluxos de água que um dia correram pela superfície de Marte, alterando sua paisagem. A água é a chave para desvendar os mistérios de Marte. Hoje, não há água líquida na superfície do planeta, mas há vestígios de sua presença passada por toda parte. Há bilhões de anos, Marte era mais quente e sua atmosfera era mais densa. Naquela época, rios corriam, lagos se formavam e possivelmente existia um oceano. Grande parte da superfície do planeta poderia ter sido coberta por um oceano, o que cria condições para a existência de vida no passado, ao contrário das condições atuais. Hoje, a água em Marte existe apenas na forma de gelo nas calotas polares e sob a superfície do solo, escondida em uma camada fria e escura. Há a hipótese de que sob o solo congelado existam lagos subterrâneos de água líquida, especialmente na região do Polo Sul, o que dá esperança para a vida. Essas descobertas trazem esperança de que a vida pode ter existido em Marte no passado, e talvez ainda esteja escondida sob a superfície hoje. Atualmente, Marte é o principal alvo das pesquisas espaciais. Os rovers Curiosity e Perseverance continuam estudando a superfície do planeta. O rover Curiosity, em operação desde 2012, confirmou que Marte já foi habitável graças às suas descobertas. O Perseverance, que chegou em 2020, estuda a cratera Jezero, local de um antigo lago e delta de rio adequado para a vida microbiana. Nossas ambições não param. A empresa Space sonha em enviar pessoas a Marte já na década de 2020 para criar os primeiros assentamentos humanos lá. O próximo objetivo será Júpiter, o rei dos planetas, que nos revelará um mundo espacial completamente diferente. A viagem pelo Sistema Solar continua. Estamos deixando a zona dos planetas rochosos e nos dirigindo à região dos gigantes. Entre Marte e Júpiter está o cinturão de asteroides. Esse cinturão está cheio de milhões de objetos rochosos e metálicos que nunca se fundiram em um planeta completo. A gravidade de Júpiter impediu esse processo. Júpiter é o objeto mais massivo depois do Sol em nosso sistema. Sua massa é enorme e ele poderia conter mais de 1000 planetas Terra.
A influência de Júpiter se estende muito além de sua órbita. Esse colosso gasoso controla o movimento de suas luas e atua como um escudo cósmico. Júpiter atrai asteroides e cometas que poderiam ameaçar a Terra, protegendo nosso planeta de perigos cósmicos. Júpiter é um mundo de tempestades, furacões devastadores, pressão monstruosa e um poderoso magnetismo que se estende por milhões de quilômetros. É impossível imaginá-lo sem a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade eterna, auroras polares incríveis e 4 dos maiores satélites. Cada um desses satélites poderia ser um planeta separado, tamanha é sua grandeza e singularidade. Júpiter é mais de 318 vezes mais massivo que a Terra. Se continuasse a acumular matéria, se tornaria uma esfera mais densa, com gravidade 2,5 vezes maior que a da Terra. Se uma pessoa estivesse na superfície de Júpiter, pesaria 2,5 vezes mais, mas não há uma superfície propriamente dita. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. As nuvens externas de Júpiter são o início de uma jornada através de camadas de gases cada vez mais densos. Primeiro, a atmosfera está cheia de redemoinhos de amônia e metano com furacões. Os furacões em Júpiter se estendem tanto que o hidrogênio se torna primeiro líquido e depois metálico, uma substância que na Terra só é obtida sob enormes pressões. O hidrogênio metálico forma um oceano com dezenas de milhares de quilômetros de profundidade, comporta-se como um metal e conduz eletricidade, criando o poderoso campo magnético de Júpiter. O campo magnético de Júpiter se estende por milhões de quilômetros ao redor do planeta, protegendo-o e influenciando o ambiente espacial. Ainda mais profundo, pode haver um pequeno núcleo rochoso do tamanho aproximado de 10 terras, embora os cientistas discutam sua existência. Devido à alta pressão, o núcleo pode se dissolver parcialmente no hidrogênio líquido, o que adiciona complexidade ao estudo da estrutura do planeta. Júpiter não seria Júpiter sem sua atmosfera turbulenta, coberta por faixas características que são visíveis até da Terra. Essas faixas criam a aparência única do planeta e refletem processos complexos em sua atmosfera e composição interna. As zonas claras e escuras em Júpiter surgem devido a ventos poderosos que se movem em direções opostas a velocidades de até 600 km por hora. Toda a atmosfera do planeta é um oceano fervente de gás, onde redemoinhos constantes criam padrões intricados. Relâmpagos brilham milhares de vezes mais intensamente do que na Terra. A pressão nas camadas inferiores comprime o gás até o estado líquido, criando condições incomuns no planeta. Este é um processo único para um gigante gasoso. Não se pode deixar de mencionar a Grande Mancha Vermelha, um furacão gigante, um verdadeiro veterano entre as tempestades que dura mais de 350 anos. O diâmetro do furacão hoje é de cerca de 16 mil quilômetros, várias vezes maior que a Terra, embora a mancha esteja diminuindo lentamente. Os cientistas ainda não sabem se ela desaparecerá algum dia, mas essa tempestade continua sendo um dos fenômenos mais impressionantes do Sistema Solar. O campo magnético de Júpiter é o mais poderoso entre os planetas, 20.000 vezes mais forte que o da Terra, criando uma gigantesca magnetosfera. Se a magnetosfera pudesse ser vista, ocuparia mais espaço no céu do que a Lua, tamanha é a sua potência. Júpiter é um verdadeiro inferno de radiação. Ao seu redor, fluxos de partículas carregadas furiosos tornam a radiação mortal, mesmo para as naves mais protegidas. É por isso que missões como a Juno precisam realizar manobras complexas para evitar as zonas de radiação mais perigosas. Júpiter não é apenas o gigante gasoso em si, mas também possui muitos satélites que tornam o sistema único e interessante para estudo. Júpiter tem mais de 8 luas, mas as 4 mais conhecidas são as luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Cada uma é única e interessante. Io é um inferno vulcânico, o objeto geologicamente mais ativo do Sistema Solar. Sua superfície é coberta por enxofre, o que dá à Lua uma cor amarelo brilhante. A estrutura interna de Io é aquecida pela força gravitacional entre Júpiter e as outras luas, mantendo a atividade vulcânica. Europa é um mundo sob o gelo. Sua superfície é coberta por uma crosta de gelo com vários quilômetros de espessura e abaixo dela esconde-se um oceano de água líquida. O volume do oceano de Europa é maior que todos os oceanos da Terra juntos. Na superfície, são visíveis fissuras causadas pelas forças de maré de Júpiter.
Geysers em Europa lançam jatos de água no espaço. Se existe vida em algum lugar do Sistema Solar além da Terra, Europa é o principal candidato. Ganimedes é o rei dos satélites, maior que o planeta Mercúrio, com seu próprio campo magnético. Sua superfície é coberta por gelo e crateras antigas. Dentro de Ganimedes pode haver um oceano subterrâneo, o que o torna ainda mais interessante para pesquisas. Calisto é um mundo antigo, coberto de crateras, um dos objetos mais antigos do Sistema Solar. Sua superfície quase não mudou em bilhões de anos. Sob a crosta de gelo de Calisto, assim como em Ganimedes, pode haver um oceano oculto, o que amplia nosso conhecimento sobre mundos aquáticos potenciais. Júpiter foi o primeiro planeta da história a ser estudado por sondas espaciais, e seus satélites continuam a surpreender os cientistas. O planeta que foi estudado de perto nos anos 70 foi visitado pelas sondas Pioneers e Voyagers. As pesquisas mais detalhadas foram feitas pela Galileu nos anos 90 e pela missão Juno. O futuro da exploração de Júpiter promete ser ainda mais emocionante. Na década de 2030, a missão JUICE será enviada ao satélite gelado Europa para investigar a possibilidade de vida em seu oceano. Júpiter é indiscutivelmente o rei dos planetas, mas seu vizinho Saturno não é menos surpreendente. É um mundo que parece a personificação da beleza alienígena, cercado pelo maior sistema de anéis do Sistema Solar. Saturno tem o satélite Titã, que guarda muitos mistérios. O que essa enigmática lua esconde? Depois de Júpiter, nosso caminho segue em direção a Saturno. Saturno é um dos planetas mais bonitos do Sistema Solar. Se Júpiter é o rei em tamanho e poder, Saturno é seu irmão aristocrático com um sistema de anéis impressionante. O diâmetro de Saturno é de 120.512 quilômetros, mais de 90 vezes o diâmetro da Terra. Apesar de seu tamanho enorme, é o planeta mais leve. A densidade média de Saturno é menor que a da água, o que significa que, se existisse um oceano suficientemente grande, Saturno poderia flutuar nele. Sua principal característica são os majestosos anéis. Esses anéis tornam Saturno único no Sistema Solar. Eles são compostos por bilhões de partículas de gelo e pedra, criando uma aparência majestosa e fascinante. Saturno é considerado um dos planetas mais reconhecíveis do Sistema Solar graças aos seus anéis. Nas fotos, eles parecem densos e sólidos, como um disco rígido. Outra hipótese sugere que os anéis são feitos de material que não conseguiu formar uma lua completa devido à influência gravitacional de Saturno. Nos anéis há formações interessantes, por exemplo, a Fenda de Cassini, uma enorme lacuna com cerca de 4.800 quilômetros de largura. Essa lacuna divide os anéis em duas partes. O responsável é a lua de Saturno, Mimas, que gravitacionalmente varre as partículas dessa região. A atmosfera de Saturno é composta por uma mistura de hidrogênio e hélio com impurezas de outros gases, que dão às nuvens tons amarelados e dourados. Ao contrário de Júpiter, cuja característica mais conhecida é a grande mancha vermelha, Saturno possui anéis únicos e nuvens claras. Saturno tem uma estrutura misteriosa, uma tempestade hexagonal no Polo Norte. É um verdadeiro fenômeno científico, surpreendente pela sua forma e escala. Imagine um furacão gigante com 25 mil quilômetros de largura e uma forma geométrica perfeita de hexágono. Os ventos internos sopram a mais de 500 quilômetros por hora. As bordas do hexágono permanecem surpreendentemente nítidas, como se fossem desenhadas com régua. Os cientistas ainda não sabem por que o furacão tem essa forma. Mas esse não é o único fenômeno atmosférico em Saturno. Em 2010, seu hemisfério norte mudou de cor de azulada para dourada. A mudança de cor ocorreu devido a reações fotoquímicas causadas pela luz solar. Quando o verão chegou, o ultravioleta destruiu as moléculas que davam à atmosfera o tom azul. As nuvens adquiriram uma cor dourada, criando um efeito visual único. A atmosfera de Saturno está em constante mudança devido à luz solar e às estações do ano. Mas Saturno não é apenas um planeta. Ele tem 83 luas, entre as quais se destaca Titã, um dos objetos mais surpreendentes do Sistema Solar. Titã é o segundo maior satélite depois de Ganimedes. Ele é maior que Mercúrio e a única lua com uma atmosfera densa, o que o torna especialmente interessante para estudo. Se você estivesse na superfície de Titã, o céu acima de você seria laranja amarelado e ao redor se estenderiam planícies cobertas por hidrocarbonetos congelados.
O mais estranho em Titã são as chuvas, mas não de água, e sim de metano e outros hidrocarbonetos que existem em estado líquido graças à baixa temperatura. Metano e etano líquidos estão presentes a uma temperatura de menos 10 graus. Por isso a água neste mundo é sólida como pedra, e rios e lagos são compostos por hidrocarbonetos que permanecem líquidos. Este mundo é surpreendentemente parecido com a Terra. Tem estações, nuvens, precipitações e rios e lagos que mudam conforme a estação, criando paisagens pitorescas. Observamos como alguns mares de metano evaporam gradualmente, enquanto em outros lugares surgem novos corpos d'água, demonstrando a dinâmica e as mudanças na paisagem. O mais interessante é que, profundamente sob a superfície de Titã, pode haver um oceano de água líquida, criando condições potenciais para a existência de vida. Encélado é um pequeno mundo com apenas 500 quilômetros de diâmetro, mas revelou-se incrivelmente ativo, o que surpreendeu os cientistas e despertou interesse em pesquisas. A sonda Cassini descobriu que do Polo Sul de Encélado são lançados para o espaço géiseres poderosos, formando nuvens inteiras de partículas. Esses géiseres são tão fortes que suas emissões formaram um dos anéis de Saturno, destacando a escala da atividade da Lua. Sob a superfície de Encélado, esconde-se um oceano de água líquida, no qual foram encontradas moléculas orgânicas e vestígios de reações químicas. Essas reações químicas podem ser uma fonte de energia para a vida, tornando Encélado um dos principais alvos na busca por vida extraterrestre. Encélado e Europa são considerados os principais candidatos para pesquisas de vida extraterrestre no Sistema Solar, atraindo a atenção dos astrobiólogos. Uma das principais direções é o estudo mais detalhado de Saturno e suas luas para entender as condições de vida no espaço. A missão Cassini-Huygens começou nos anos 90 e durou 13 anos no sistema de Saturno, transmitindo milhares de imagens e dados científicos únicos sobre o planeta e suas luas. A sonda Huygens se separou da Cassini e realizou a primeira aterrissagem na superfície de Titã, uma lua de outro planeta, enviando imagens da névoa alaranjada e das planícies rochosas. Nas imagens, são visíveis sinais de rios antigos em Titã, indicando a presença passada de água líquida e possivelmente condições para a vida na Lua. Em 2017, a missão Cassini terminou quando a sonda mergulhou na atmosfera de Saturno, transmitindo dados até o último momento. Saturno é o último dos gigantes gasosos, mas depois dele vem Urano e Netuno, mundos gelados que guardam não menos mistérios e enigmas. Esses planetas possuem ventos poderosos, campos magnéticos estranhos e satélites que podem esconder oceanos subterrâneos, possíveis locais para a vida. Após explorar Saturno, nosso caminho continua para as profundezas do Sistema Solar, onde começam os mundos dos gigantes gelados, Urano e seus satélites. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, menor que Júpiter e Saturno, mas impressionante por sua singularidade e mistério. Urano parece quebrar todas as regras. É azul, gira de lado, é cercado por anéis e satélites com relevo surpreendente. Sua atmosfera fria e severa esconde segredos que ainda são pouco estudados, assim como em Júpiter e Saturno. Urano é um gigante gasoso, como Júpiter e Saturno, mas possui uma característica importante que o torna especial entre os planetas. Urano e Netuno pertencem a outra categoria de planetas, os gigantes gelados. Sua composição tem mais elementos pesados como água, amônia e metano, e não hidrogênio metálico quente. Nas profundezas de Urano, estende-se uma enorme camada de gelo desses compostos. Se você mergulhasse na esfera de Urano, primeiro passaria por suas nuvens superiores de metano e hidrogênio. Em seguida, a pressão aumenta, os gases se comprimem, transformando-se em camadas líquidas e geladas. Urano não possui uma superfície sólida onde se possa pisar, a atmosfera se transforma em camadas profundas. A única coisa que pode ser considerada superfície são as camadas com pressão aproximadamente igual à da Terra. No centro de Urano, provavelmente há um núcleo rochoso do tamanho da Terra. O núcleo é coberto por uma espessa camada de manto gelado quente. A temperatura interna atinge cerca de 5.000 graus Celsius, mas o calor quase não escapa para fora. Devido à densa camada de gelo, o calor não escapa para fora. É por isso que Urano é um dos planetas mais frios do Sistema Solar, com temperatura média de cerca de menos 22 graus.
Urano é até mais frio que Netuno, que está mais distante. Isso acontece porque Urano quase não emite calor interno, ao contrário dos outros planetas gigantes. Essa colisão mudou a inclinação do planeta e agora Urano gira de forma completamente diferente dos outros gigantes do sistema. Embora Urano pareça uma esfera azul tranquila, sua atmosfera é extremamente dinâmica e composta de hidrogênio, hélio e 2% de metano. O metano absorve a luz vermelha e reflete a azul e verde, por isso o planeta parece azul. Em Urano sopram ventos muito fortes, alcançando 900 km por hora, o que é até mais rápido que furacões na Terra. Às vezes, surgem nuvens gigantes na atmosfera, e a camada de nuvens é muito densa e opaca. Embora os anéis sejam associados a Saturno, Urano também os possui, mas são muito mais finos e escuros. O vizinho de Urano é composto por partículas que refletem pouco a luz. Mas as maiores maravilhas estão entre suas luas, a mais incomum delas é Miranda. Essa lua é coberta por fendas gigantes, penhascos e abismos. Alguns canyons em Miranda são mais profundos que o Grand Canyon na Terra. Os cientistas supõem que Miranda foi destruída por uma colisão poderosa, mas seus destroços se reuniram novamente, formando esse mundo caótico e incomum. A única espaçonave que visitou Urano passou por perto em 1986. Ela enviou as primeiras e únicas fotos de perto. Desde então, nenhuma sonda visitou Urano, mas os cientistas planejam uma nova missão no futuro, possivelmente na década de 2020. A NASA pode enviar uma sonda que será capaz de estudar detalhadamente a atmosfera, as luas e a estrutura interna de Urano. Após o gelado e misterioso Urano, nossa jornada alcança o último dos gigantes conhecidos do Sistema Solar, Netuno. Netuno é o planeta mais distante, mais ventoso e talvez o mais misterioso. Mesmo hoje, continua sendo um dos menos estudados. Exteriormente, Netuno se parece com Urano, uma esfera azulada escondida sob uma camada de nuvens, mas a diferença fica evidente ao estudar a atmosfera. Se Urano é um mundo calmo e frio, Netuno é um gigante tempestuoso cruel, onde sopram os ventos mais fortes do Sistema Solar. Furacões no Sistema Solar. Netuno é o verdadeiro senhor dos ventos cósmicos e sua história está cheia de mistérios que os cientistas continuam a investigar. Netuno é um gigante gelado, assim como Urano, mas com uma atmosfera mais dinâmica e ativa, composta por hidrogênio, hélio e metano. Sua cor azulada é semelhante à de Urano, mas o principal são os furacões, que aqui sopram com as velocidades mais fortes do Sistema Solar. A velocidade do vento em Netuno chega a 2.400 km por hora, mais rápido que a velocidade do som na Terra e 3 vezes mais forte que os furacões terrestres. Os cientistas ainda não entendem como Netuno mantém uma atmosfera tão turbulenta, já que o planeta recebe apenas 1/9 da luz solar em comparação com Júpiter. As camadas superiores da atmosfera parecem frias e calmas, mas mais profundamente, há tempestades e tornados que se movem com enorme velocidade e força. Netuno tem seu próprio furacão gigante, a Grande Mancha Escura, vista pela primeira vez em 1989 durante a passagem da sonda Voyager 2. Essa enorme mancha escura, com 88 mil quilômetros de extensão, lembrava uma tempestade em Júpiter, com ventos internos de até 2.000 km por hora. Alguns anos depois, astrônomos usando o telescópio Hubble descobriram que a mancha escura desapareceu. Ela simplesmente se dissipou, mas manchas semelhantes foram encontradas depois. Furacões gigantes aparecem e desaparecem na atmosfera de Netuno a cada 5 a 10 anos. Isso faz dele o único planeta onde grandes tempestades não duram séculos. Ao contrário de outros planetas, os furacões em Netuno vêm e vão em poucas décadas. Esse é um fenômeno único entre os planetas do Sistema Solar. Como Urano, Netuno não tem uma superfície definida. Se alguém tentasse pousar, afundaria em camadas profundas de gás até que a pressão o esmagasse. Ao contrário de Júpiter e Saturno, Netuno tem mais gelo e compostos pesados, como água, amônia e metano, sob sua atmosfera densa. Sob a atmosfera, esconde-se uma camada espessa de manto gelado feito de gelo de água, amônia congelada e outras substâncias. E abaixo está um núcleo semelhante ao da Terra.
O núcleo de Netuno é quente e denso, composto por rochas e metais. A temperatura no centro pode atingir 7.000 graus Celsius. Este núcleo quente contribui para ventos fortes e atividade atmosférica, pois Netuno emite o dobro do calor que recebe do Sol. Entre as luas de Netuno, destaca-se Tritão, a maior lua do planeta e um dos objetos mais estranhos do Sistema Solar. A principal característica de Tritão é que ele gira na direção oposta à maioria das luas, que se movem na mesma direção que o planeta. Tritão não pertencia originalmente a Netuno, mas foi capturado pela gravidade do planeta a partir do cinturão de Kuiper, uma região cheia de objetos congelados além da órbita do planeta. As estranhezas não param por aí. A superfície de Tritão é coberta por gelo de nitrogênio e a temperatura chega a menos 235 graus Celsius. Isso faz de Tritão um dos lugares mais frios do Sistema Solar, onde quase não há calor na superfície. O mais surpreendente são os geysers de gelo descobertos pela Voyager 2. Jatos gigantes de nitrogênio são lançados da superfície de Tritão para o espaço. Isso significa que há uma fonte de calor dentro da Lua que aquece o gelo e o faz evaporar, criando esses geysers. Até o momento, apenas a sonda Voyager 2 visitou Netuno e suas luas, incluindo Tritão. Desde então, nenhuma outra sonda foi enviada a Netuno, mas nos últimos anos, os astrônomos têm discutido a possibilidade de uma nova missão. Um dos projetos é o Netuno Odisseia, que poderia lançar uma sonda orbital para estudar detalhadamente o planeta. A NASA também está considerando a missão Radiant, que poderia ir a Tritão e testar a hipótese de um oceano subterrâneo. Essas missões levarão décadas. Mesmo com o lançamento mais próximo, a sonda só chegará a Netuno na década de 2040. Nossa jornada pelos planetas do Sistema Solar terminou, mas o sistema em si continua sendo uma fonte de mistérios e descobertas. Nosso Sistema Solar não termina em Netuno. Além dele se estende o cinturão de Kuiper, onde milhares de mundos gelados como Plutão, Haumea, Makemake e outros estão escondidos. Examinamos todos os 8 planetas, mas entre eles e além deles se espalha um mundo inteiro de pequenos corpos, asteroides, cometas, planetas anões e meteoritos. Esses objetos podem parecer insignificantes em comparação com gigantes como Júpiter ou Saturno, mas seu papel na formação do sistema é colossal. Os pequenos corpos guardam informações sobre o passado do nosso sistema, e alguns deles podem até representar uma ameaça potencial para a Terra. Quando os astrônomos começaram observações sistemáticas, esperavam encontrar um planeta entre Marte e Júpiter, de acordo com as leis da dinâmica. Em vez de um planeta, eles descobriram o cinturão de asteroides, uma zona com milhões de pequenos objetos que não conseguiram formar um planeta devido à gravidade de Júpiter. Os asteroides têm vários tamanhos, desde gigantes como Vesta, com cerca de 525 quilômetros de diâmetro, até pequenos fragmentos de apenas alguns metros. Eles são compostos de metais, silicatos, compostos de carbono, e alguns até contêm água, o que os torna especialmente interessantes para a ciência. Além do valor científico, os asteroides representam uma ameaça real para a Terra. Sabe-se que 66 milhões de anos atrás, um deles caiu no planeta. Um asteroide caiu em nosso planeta, causando a extinção dos dinossauros. Hoje, os astrônomos monitoram atentamente os asteroides potencialmente perigosos que cruzam a órbita da Terra. Os maiores asteroides perigosos são considerados seguros por enquanto. No entanto, objetos menores podem representar uma ameaça. Por isso, a NASA e outras agências desenvolvem métodos de defesa. Um desses métodos foi a missão DART, que em 2022 alterou com sucesso a órbita de um pequeno asteroide. Por muito tempo, Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas em 2006, os astrônomos mudaram seu status para planeta anão. Isso gerou debates acalorados, pois para muitos, Plutão continuava sendo um planeta completo. Por que ele foi rebaixado? Tudo está em sua órbita. Plutão não domina sua órbita. Ao seu redor existem outros objetos como Haumea, Makemake e Eris, que também reivindicam o título de planeta. Todos esses objetos estão localizados no cinturão de Kuiper, uma enorme região além de Netuno, repleta de corpos gelados. Apesar disso, Plutão continua sendo um objeto muito interessante em nosso sistema. Ele tem 5 satélites, o maior dos quais é Caronte. Caronte é tão grande em comparação com Plutão
que eles formam um sistema binário girando em torno de um centro de massa comum. A superfície de Plutão é coberta por planícies geladas e apresenta criovulcanismo, semelhante à atividade vulcânica, mas com substâncias congeladas. Em 2015, a sonda New Horizons passou por Plutão e enviou imagens que surpreenderam os cientistas. Esse pequeno mundo se revelou muito mais complexo e ativo do que os astrônomos imaginavam anteriormente. Cometas são compostos principalmente de pedra e metal, mas são bolas de neve sujas com moléculas de gelo. Ao se aproximarem do Sol, começam a derreter, formando uma cauda. A cauda do cometa está sempre direcionada para o lado oposto ao Sol, porque é formada pelo vento solar, que sopra as substâncias do cometa para o espaço. Os cometas vêm de duas regiões: o cinturão de Kuiper, a fonte mais próxima de cometas de curto período, e a nuvem de Oort, uma enorme esfera na borda do sistema solar. Do cinturão de Kuiper vêm cometas de curto período, como o famoso cometa Halley, que retorna a cada 76 anos. Do nuvem de Oort vêm cometas de longo período, como o cometa Hale-Bopp, com um ciclo de retorno longo e raro. Os cometas desempenharam um papel fundamental na história da Terra. Alguns cientistas acreditam que eles trouxeram água para o nosso planeta. Possivelmente, os cometas também entregaram moléculas orgânicas necessárias para o surgimento da vida na Terra. Meteoritos são pequenos fragmentos de asteroides ou cometas que caem na Terra, geralmente queimando na atmosfera. A maioria dos meteoritos queima, criando o efeito de estrela cadente, mas alguns atingem a superfície da Terra. O mais famoso recentemente foi o meteorito de Chelyabinsk, que entrou na atmosfera em 2013, causando uma onda de choque. A onda de choque do meteorito de Chelyabinsk quebrou milhares de janelas na cidade, causando danos significativos e pânico entre os moradores. Nossa viagem pelos planetas do Sistema Solar chegou ao fim. Tudo o que vimos existe graças a um objeto, o Sol. Sem o Sol não haveria calor, luz, órbitas dos planetas e, claro, vida em nosso planeta. O Sol é nossa fonte estelar de vida e energia, o coração de todo o Sistema Solar. A fonte de energia ao redor da qual todo o sistema gira é o Sol. É uma estrela, não apenas uma esfera quente, mas um mundo complexo e dinâmico com reações nucleares em seu interior. O Sol gera uma quantidade colossal de energia. Sua massa representa 99% de toda a massa do Sistema Solar, mais do que a massa de todos os planetas e asteroides juntos. O que é essa gigantesca estrela? Quais processos ocorrem dentro dela e como ela influencia a Terra e todo o sistema? Vamos entender a estrutura do Sol. O Sol parece uma esfera brilhante e sólida, mas é composto por várias camadas. Cada camada desempenha seu papel na geração e propagação de energia. O núcleo é o centro do Sol, onde ocorrem os processos mais importantes. A temperatura atinge 15 milhões de graus Celsius e a pressão é 250 bilhões de vezes maior que a da Terra. Nessas condições infernais, ocorre a fusão termonuclear. Átomos de hidrogênio se fundem, formando hélio e liberando uma quantidade colossal de energia que alimenta toda a estrela. A próxima camada é a zona de radiação, onde a energia produzida no núcleo se move lentamente para fora. Aqui reina a calma e a energia é transportada na forma de radiação. Os fótons, gerados nas profundezas da estrela, podem viajar por essa camada por dezenas de milhares de anos antes de alcançar a próxima camada. O processo de transferência de energia na zona de convecção do Sol é diferente da passagem lenta dos fótons. Aqui, o frio desce e as correntes quentes sobem, como água fervendo em uma panela. Graças a esses poderosos fluxos, aparecem grânulos e manchas na superfície do Sol. A fotosfera é uma camada fina com cerca de 500 quilômetros de espessura que vemos da Terra. A fotosfera emite luz que aquece e ilumina nosso planeta. Sua temperatura é de cerca de 5.500 graus, relativamente fria em comparação com o núcleo. As camadas externas do Sol incluem a cromosfera e a coroa. A coroa é uma enorme nuvem quente de plasma que se estende por milhões de quilômetros no espaço. O Sol é uma estrela ativa e viva, onde ocorrem constantemente fenômenos poderosos. Eles afetam todo o sistema solar, alterando seu estado e processos. No núcleo do Sol ocorre a fusão termonuclear. Bilhões de toneladas de hidrogênio se transformam em hélio a cada segundo, liberando energia equivalente à detonação de 1 bilhão de bombas de hidrogênio.
Apesar da enorme distância até os planetas externos, a influência do Sol é sentida em todo o sistema solar, graças à gravidade, radiação e vento solar. A gravidade do Sol mantém todos os planetas em suas órbitas, impedindo que eles escapem para o espaço aberto, garantindo a estabilidade do sistema por bilhões de anos. A radiação solar fornece calor e luz à Terra, sustentando a vida. Sem ela, a superfície do planeta congelaria e a atmosfera se transformaria em uma camada de gelo. O vento solar, um fluxo de partículas carregadas do Sol, afeta a atmosfera dos planetas, interage com os campos magnéticos e cria as auroras polares. A fronteira mais distante da influência solar é a heliopausa, onde o vento solar colide com o meio interestelar, localizada a aproximadamente 20 bilhões de quilômetros do Sol. A heliopausa é o lugar onde termina o domínio do Sol e começa o espaço infinito, o espaço além do sistema solar. O Sol existe há 4 bilhões e meio de anos e continuará brilhando por aproximadamente o mesmo tempo. Mas não é eterno. Em 5 bilhões de anos ele mudará. O Sol começará a se expandir, transformando-se em uma gigante vermelha. Suas camadas externas se estenderão, engolindo primeiro Mercúrio, depois Vênus e possivelmente até a Terra. Algumas centenas de milhões de anos depois, ele perderá suas camadas externas, deixando para trás uma anã branca. Uma estrela pequena, mas muito densa. Faltam cerca de alguns bilhões de anos para esse momento. Por enquanto, o Sol é nossa principal fonte de vida e energia. Sem o Sol, nosso sistema não poderia existir. Começamos a jornada pelo sistema solar estudando os planetas. Agora fica claro que tudo em nosso sistema está interligado. É um sistema surpreendente, complexo e dinâmico. Cada planeta, satélite e até os cometas mais distantes estão ligados por fios invisíveis de gravidade, radiação e energia da nossa estrela. Agradeço por terem embarcado comigo nesta fascinante viagem pelos vastos espaços do nosso sistema estelar. Espero que a palestra tenha ajudado você a aprender algo novo e a descobrir fatos incríveis sobre o cosmos